Muita gente se pergunta qual a diferença entre ser uma pessoa vegana e uma vegetariana. Veja a reportagem. Você já deve ter ouvido falar em veganismo, mas você sabe a diferença entre veganismo e vegetarianismo? A nutricionista Giovana Veste contou pra gente um pouco dessa diferença que vai além da alimentação. Os vegetarianos são aquelas pessoas que resolvem não comer derivados de animais que são mortos, né? Mas eles acabam comendo, por exemplo, leite, ovos, que não geram a morte do animal. Os veganos são aqueles que são um pouquinho mais radicais, né? Que na verdade, quando a gente fala de alimentação, isso tem um termo chamado vegetarianismo estrito, né? Porque o termo vegano, ele é muito mais abrangente. As pessoas que são veganas, elas não usam couro, não comem mel. Então o termo vegano, ele é um pouco mais abrangente, né? Ele envolve cosmético, vestuário e por aí vai. Outra dúvida comum: será que os veganos têm a necessidade de tomar vitaminas e suplementos? Ou apenas os alimentos indicados são suficientes para produzir todos os nutrientes que o nosso corpo precisa? Em relação aos nutrientes, também a gente tem que diferenciar os veganos dos vegetarianos, porque, por exemplo, a única vitamina que é realmente necessária é a vitamina B12. Essa vitamina só tem em alimentos de origem animal, então se a pessoa é vegetariana, talvez não necessariamente precise da vitamina B12. Normalmente sim, então isso tem que ser avaliado por um nutricionista ou pelo médico através de exames, e aí pode ser suplementado, mas o ovo, o leite, como eu comentei antes, eles têm um pouco de vitamina B12. Mas os veganos sim têm que suplementar com certeza essa vitamina. E você, sabe quais são os alimentos mais ricos nutricionalmente para os veganos consumirem? Segundo a nutricionista Giovana Veste, numa dieta vegana é possível alcançar tranquilamente a quantidade de proteína necessária. Entretanto, ela ressalta que é importante ter acompanhamento de um profissional formado em nutrição. Isso evita a ideia inicial de que ser vegano significa ser saudável. Os veganos não necessariamente têm uma saúde melhor, porque, como eu falei antes, né, ele pode simplesmente tirar a carne do prato e colocar batata frita. É uma alternativa e muita gente acaba fazendo isso. Ou um prato comum, batata frita e Coca-Cola também é vegano. Não quer dizer que é saudável, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado em, às vezes, ler um rótulo, é vegano, um hambúrguer é vegano. Mas não quer dizer que ele é saudável. Ele pode ter um monte de outras porcarias lá, um monte de conservantes, corantes, ser pior que a própria carne muitas vezes. E as pessoas acabam rotulando, né, essa questão do ser vegano. Então ser vegano é saudável. Não, não é bem assim. E acaba que muita gente se torna vegano e tem uma alimentação super estrita, só que não come nada de coisas saudáveis, né? Nenhuma coisa colorida no prato. A nutricionista também compartilhou quais são os principais riscos que os veganos têm por conta da sua alimentação. Os principais riscos da dieta é se ela não for bem feita e bem pensada, pode faltar um pouco de proteínas e isso pode aparecer no nosso corpo através de algumas formas, como por exemplo o cabelo ficar mais quebradiço, a unha, porque todos esses constituintes são derivados de proteínas, né, na nossa pele. A pele também pode ficar mais ressecada. Não é assim uma coisa muito comum de acontecer, mas pode acontecer. E a deficiência da vitamina B12, que eu comentei anteriormente, daí sim, ela traz bastante cansaço, sono, fadiga. A falta dessa vitamina, ela traz um tipo de anemia. Então é mais ou menos o mesmo tipo de sintomas que a anemia por falta de ferro também causa. Então esses geralmente são os principais problemas associados. Mas fora isso, é bem incomum que as pessoas, só por serem veganas ou vegetarianas, elas fiquem doentes, por exemplo. Os veganos consomem muitas verduras. O melhor para a nossa saúde é consumir alimentos sem agrotóxicos. A Univale tem um projeto de extensão que incentiva mulheres agricultoras a produzirem sem agrotóxicos. Uma dessas mulheres é a Angelita Santos. Ela é agricultora e produtora orgânica. Eu sempre tive horta em casa, mas a ideia do orgânico, assim, foi bem fomentada com o projeto da Univale. Quando eu fui convidada pela professora Márcia para participar, aí a gente teve também muitas oficinas que ajudaram a gente a aprender a trabalhar melhor a terra, fazer as compostagens, usar o adubo orgânico. Junto com seus colegas de projeto, Angelita vende uma vez por semana seus produtos. Eu sempre produzi, mas sempre somente para mim, para a família. E no ano passado eu tive assim, uma super safra e sobrou muita coisa, tinha muita coisa assim, além do que a gente consumia.
E aí eu botei um dia no grupo a foto de uma bacia cheia de produtos e as pessoas se mostraram interessadas. E eu achei interessante vender, porque a gente sempre doava os excedentes, né? Para a família, para os vizinhos e tal. Coincidiu com o conhecimento do projeto, onde as mulheres agricultoras aqui da Redondeza também plantavam e tinham dificuldade de vender. Eu sugeri para elas, eu dei a ideia, né? E foi muito legal porque esse ano publiquei e em menos de 15 minutos estava tudo vendido. Aí eu comecei a fomentar as outras mulheres também. Elas já tinham o desejo, né? Mas não produziam mais por falta de comércio. E aí elas começaram a postar, elas botam para mim o que elas têm de produto e eu monto uma lista, distribuo para a mulherada aqui da cidade. Os veganos têm uma dieta muito restrita. É muito importante ter acompanhamento médico e sempre prestar atenção na alimentação, para não fazer substituições erradas e acabar prejudicando a saúde. O programa de hoje termina aqui. Mais olhares universitários nas redes sociais. Tchau!